I'm going to speak in Portuguese. Is that okay? Okay. I was instructed to speak in Portuguese. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria agradecer aos organizadores aqui do seminário o convite para participar dessa mesa. E o tema dessa mesa é justamente as relações Sul-Sul na multipolaridade. Então, vou começar por avaliar criticamente a proposição, criticamente, não necessariamente negativamente, mas criticamente, né? A proposição da multipolaridade. Ou seja, nós estamos de fato diante de um mundo multipolar ou crescentemente multipolar nesse início de século XXI. A minha resposta a isso é que sim. E eu acho que a resposta possivelmente de todos nós, porque é esse reconhecimento que orienta a própria realização desse seminário. Do poder militar, o mundo não é multipolar. O poderio militar dos Estados Unidos é amplamente dominante no sistema internacional hoje. Os Estados Unidos investem, os investimentos militares dos Estados Unidos hoje equivalem quase à totalidade dos investimentos militares do resto do mundo. Então, em relação a esse indicador bruto de distribuição de poder, não estamos no mundo multipolar. No entanto, se nós incorporarmos nessa leitura outras dimensões de poder importantes e crescentemente importantes no mundo atual, esse cenário ele vai mudando de figura. Uma leitura que poderia ser feita é participação no PIB mundial. Aqui também os indicadores eles são contraditórios. Porque se nós fizermos um levantamento comparando a diferença entre PIB per capita dos 10 países mais ricos e dos 10 países mais pobres no mundo, a evolução no último meio século não foi de desconcentração, pelo contrário, foi de crescente polarização e concentração e assimetria na distribuição de riqueza existente no mundo. Então, há uma dimensão na evolução mundial que se faz presente ainda nesse início do século XXI, fortemente marcada por assimetrias que contrapõem os países centrais à maioria dos países do Sul. No entanto, se nós analisarmos essa questão pela perspectiva da localização geográfica de polos de geração de riqueza e agregação de valor na economia mundial contemporânea, o que isso vai indicar é que, na verdade, nós estamos vivendo uma reconfiguração que tem por base uma diferenciação entre os chamados países do Sul. Emergem como novos polos de maior dinamismo econômico, de maior dinamismo de produção de riqueza, alguns grandes países em desenvolvimento que permitem caracterizar a evolução mundial nesse início do século XXI, aliás, não só nesse início do século XXI, eu vou mostrar alguns dados sobre isso, mas essa é uma evolução que se acentua nas últimas 3 décadas, sobretudo. Isso pode ser visto graficamente. Mas o que ela aponta é uma reconfiguração dos polos de geração de riqueza no mundo, com uma crescente participação e ascendente participação de grandes países em desenvolvimento, entre eles, destaque absoluto para a China, em primeiro lugar, e para a Índia, em segundo lugar. Então, o que eu vou mostrar aqui agora são alguns dados que mapeiam essa evolução. Até se eu dominasse mais a tecnologia da informação, isso estaria feito numa apresentação dinâmica, né? Infelizmente, eu vou ter que apresentar isso slide a slide, mas acho que a visão geral ela é bem interessante. Essa figura que está aí na tela agora é uma figura que capta a participação relativa de países ou regiões do mundo no PIB mundial, medido pelo critério de poder paritário de compra. Ou seja, não é PIB referido à moeda forte, é medida em termos de produção efetiva, comparável, né, de riqueza, e a fonte
é o levantamento histórico feito pelo Angus Maddison, infelizmente falecido no ano passado, mas que procura mapear isso historicamente. É claro que quanto mais para trás a análise dele é feita, mais questionáveis são esses dados. Mas esse período mais recente, ela é basicamente uma avaliação precisa em termos de comparação de produção de riqueza medida por poder paritário de compra. Então, qual era a situação aqui? Vocês podem ver no início do século XX. A Europa Ocidental com 34% do PIB mundial, Estados Unidos com quase 19%, 18,6%, que é um crescimento espetacular, porque a posição dos Estados Unidos um século antes era de 2% do PIB mundial. Isso é uma ascensão que parece hoje ser a ascensão da China. Né? Se nós vemos, os indicadores são muito parecidos, né, do desempenho da China no final do século XX, início do século XXI, e desempenho dos Estados Unidos no final do século XIX, segunda metade do século XIX e início do século XX. A China, ainda com 11% do PIB mundial, no início do século passado. Índia, 8,6%. E, para não dizer que não falamos das flores brasileiras, o Brasil ali com modestos 0,6% do PIB mundial, medido em PPP. Isso em 1900. Vamos analisar a situação no imediato pós-guerra, 1950. Como era de se esperar, os Estados Unidos passam a ser responsáveis pela maior parte do PIB mundial, medida em PPP, 28,3%. Europa Ocidental com 26,4% e a participação relativa da China e da Índia caíram significativamente. China para 4,5%, Índia para 4,2% e o Brasil consegue chegar a 1,7% já sob o impacto do início do seu modelo de industrialização via substituição de importações, o início do esforço de industrialização nacional. Então, esse é o quadro 1950. Próximo, por favor. Esse é o quadro 1980. Ele é importante porque, digamos assim, é um momento de viragem para políticas econômicas de orientação mais liberal na maior parte dos países e que, na minha leitura, fizeram parte de uma tentativa de reconfiguração de dinamismo da economia dos Estados Unidos no mundo, fazendo uso do poder estratégico do dólar nos mercados financeiros internacionais, mas essa é uma outra discussão. Mas qual é o quadro? A Europa Ocidental, sobretudo puxado pelo desempenho da Alemanha e outros países, consegue retomar a dianteira em relação aos Estados Unidos, com 24% de participação no PIB mundial, Estados Unidos com 21%, o Japão já emerge com força, aqui com 8,5%, China 5%, Índia 3%, e o Brasil, nessa sequência de gráficos, chega no seu ápice ali, que é milagre econômico, não é isso? Antes da crise da dívida, Brasil com 3% do PIB mundial, medida em poder paritário de compra. Agora os dados de 2008, por favor. Esses dados já captam, inclusive, o primeiro ano da atual crise econômico-financeira no mundo. E é uma reconfiguração profunda e muito significativa. Os Estados Unidos se mantêm em primeiro lugar, mas com uma liderança decrescente, 18,6%. A China atinge 17,5%, ou seja, se aproxima dos Estados Unidos. O último levantamento do FMI em abril aponta a possibilidade da China superar os Estados Unidos em 2016, em PPP, né? Embora diga que não é o critério que eles acham mais importante, eles acham mais importante PIB medida em moeda forte, sobretudo dólar, mas já a China com a participação no PIB mundial em 2008 superior ao conjunto da Europa Ocidental. Isso é uma mudança, uma reconfiguração de polos de dinamismo econômico extremamente relevante no mundo. A Índia duplica a sua participação, mais do que duplica, né? Um pouco mais do que duplica a sua participação no PIB mundial, chegando a 6,7%. E o Brasil reflui um pouquinho, 2,5%, mas isso é impacto da crise da dívida, que gerou uma crise de desenvolvimento no Brasil nos anos 80, anos 90, e esse dado começa a ser revertido apenas na primeira década do século XXI. Então, qual é o ponto que eu quero trazer para a discussão aqui? É que nós estamos, já, por esse ângulo de leitura,
polos de produção de riqueza e agregação de valor no mundo, medido por poder paritário de compra, que é o critério que permite comparação internacional mais efetiva de produção de riqueza, ele aponta para uma reconfiguração muito significativa dos polos de produção de riqueza no mundo, e nesse campo começa a fazer mais sentido, e eu diria que faz sentido, apontar para um mundo crescentemente multipolar. Depois eu vou falar sobre as relações Sul-Sul, mas já vou adiantar um ponto aqui, porque isso é um ponto de aproximação dos grandes países em desenvolvimento, sobretudo aqueles que estão hoje reunidos na articulação dos BRICS. Brasil, Rússia, que a posição da Rússia sempre é meio polêmica, né? Aliás, a Rússia encolhe com o colapso do antigo bloco soviético, encolhe a sua participação no PIB mundial, mas Índia, China, Brasil, África do Sul, o que caracteriza esses países? São países que se constituem polos ascendentes, mas que estão em posição marginal nas organizações de governança global. Esse é um ponto, no âmbito da segurança, com exceção da China, que, bom, tirando a Rússia, que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, os demais não o são no sistema de segurança coletivo. Se você pensar participação e peso em instituições financeiras multilaterais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, aliás, a atual transição na direção do Fundo Monetário Internacional evidencia esse problema. Quer dizer, há um monopólio do exercício da direção de ambas as instituições por cidadãos de origem estadunidense e europeia. Uma realidade que não reflete mais o mundo nesse início do século XXI. Quer dizer, há um descompasso entre a estrutura da governança da economia mundial e a reconfiguração dos polos de produção de riqueza e, portanto, a reconfiguração dos polos de poder econômico no mundo atual. Eu, até pela minha trajetória profissional, eu queria introduzir aqui uma outra dimensão que está associada a essa dimensão de dinamismo econômico, mas em outra chave, que é a dimensão, e uma dimensão importante de soft power, que é a participação desses países, relativa desses países, na produção científica e tecnológica mundial. Isso é muito importante porque, com o advento da sociedade do conhecimento, a capacidade científica e tecnológica é que sustenta o enraizamento de cadeias de agregação de valor que podem dar sustentabilidade aos ciclos de crescimento econômico, configurarem-se, portanto, em ciclos de desenvolvimento econômico efetivo. E nesse terreno, eu não tenho os dados aqui, eu não preparei o slide, eu vou ter que falar, vocês vão ter que acreditar em mim, mas isso pode ser verificado e vocês podem ver que eu não estou falsificando os dados. Qual é a evolução geral? A evolução geral no mapa da produção científica e tecnológica mundial é a mesma evolução aqui apontada na participação relativa no PIB mundial medida em PPP, com algum tempo de retraso, né? Quer dizer, em geral, uns 10 anos de retraso, ele vai acompanhando a mesma evolução. Vou pegar aqui por região. A Ásia, que representava em 1980, eu estou pegando aqui os últimos 30 anos, 11% da produção científica mundial. O que é a produção científica mundial? Vamos qualificar. É o indicador que ele é polêmico, esse indicador, mas ele é o que normalmente é usado para comparar produção científica entre países, que é número de artigos publicados por nacionais de cada país em revistas indexadas internacionais. Tem duas grandes tabelas, bases de dados que conferem isso. Isso tudo é polêmico, mas na polêmica ele tem um viés mais favorável para os países centrais do que para os países em desenvolvimento. Então, o que ele pode é não captar a profundidade da mudança em curso. Mas, medido por esse indicador que é tradicional, conservador, qual é a evolução? Aqui por região, a Ásia como um todo, que representava 11% da produção científica mundial, medido por esse indicador, em 1980, representa hoje quase 30% da produção científica mundial.
Produção na América Latina, mais modesta, mas comparativamente, até que nós partimos de uma base inferior, até superior. Nós passamos de 1% para 4% da produção científica mundial, né? Ou seja, quadruplicamos a participação relativa na produção científica mundial, é um indicador não desprezível, né? E a Europa, como todo, para vocês terem uma ideia, 28%, já com a produção científica medida por esse indicador inferior à produção científica da Ásia. Como eu fui gestor durante 12 anos na área de ciência e tecnologia aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, nós sempre nos orgulhamos muito que o Brasil ele saiu de 0,4% da produção científica mundial em 1980 para 2,7% hoje. De fato, é um desempenho muito significativo. Nós mais do que sextuplicamos a nossa participação relativa na produção científica mundial. Mas no mesmo período, para dosar um pouco o nosso entusiasmo, a China partiu dos mesmos 0,4% e chegou a 7,5% da produção científica mundial. Ou seja, a trajetória chinesa foi 3 vezes mais acelerada do que a trajetória brasileira em termos de participação relativa na produção científica mundial. Esse levantamento, baseado aqui em indicadores do Social Science Index, e é interessante porque aqui o retraso está menor. Ele prevê que a China deverá atingir o mesmo número de artigos científicos publicados, atingir o mesmo índice de publicação dos Estados Unidos em 2015. É claro que isso pode ser lido de outra maneira, isso é quantitativo, isso pode ser lido de outra maneira, mas qual é o fator de impacto dessas publicações? O fator de impacto das publicações americanas e europeias, número de citações, é muito maior. Mas a tendência é a mesma. Quer dizer, visto em perspectiva, esse salto quantitativo, em pouco tempo, ele dará um salto qualitativo também, em termos do impacto da produção científica efetuada por esses países. Então, nessa dimensão, é outra dimensão onde a reconfiguração das relações de poder, lato sensu, no mundo, ela vai se afirmando e de maneira muito acelerada e acentuada, o que reforça a ideia de que, de fato, nós estamos vivendo uma transição no sistema internacional, uma transição para um sistema cada vez mais multipolar. Mas uma multipolaridade originada numa crescente diferenciação do Sul, dos países do Sul, numa crescente diferenciação entre os países em desenvolvimento. E isso eu acho que tem implicações para pensar as relações Sul-Sul. Eu aqui, como só tenho 4 minutos, agora eu vou concluir de forma telegráfica. Eu acho que essa nova realidade, ela permite pensar e conceber a cooperação entre os grandes países em desenvolvimento do Sul em novo patamar. Essa é a minha impressão. Tanto por eles, cada um tem seus interesses, não há identidade de interesse ou uniformidade de interesse. Mas todos eles convergem para uma agenda reformista no sistema internacional, ou seja, de questionar as estruturas de poder configuradas na governança global que não refletem essa crescente multipolarização em curso no mundo, e isso acho que é o que fundamenta o sucesso relativo até aqui de iniciativas como a iniciativa dos BRICS, como uma iniciativa de aproximação. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que isso implica diferenciar padrões de cooperação e aproximação entre os países do Sul, diferenciando a cooperação entre os grandes países em desenvolvimento, que é uma cooperação que pode envolver maior grau de reciprocidade e interesse comum na construção dessa cooperação, seja ela econômica, tecnológica, e a cooperação com os demais países do Sul, onde o que predomina aí é uma agenda ainda de cooperação para o desenvolvimento, de
promoção da disseminação de capacidade econômica, científica, tecnológica. Então, acho que ela exige uma diferenciação no olhar e no conceber as relações Sul-Sul, que é o tema aqui dessa mesa. Então, acho que as exigências, os desdobramentos são diferenciados, conforme a natureza dos países em questão e dos países do Sul em questão. E aqui eu vou terminar enfocando um tema da cooperação na área de ciência e tecnologia, que eu, como eu mencionei, tive funções executivas na condução dessa política nos últimos 12 anos, porque aqui acho que é um desafio grande para a cooperação entre os grandes países em desenvolvimento, China, Índia, Brasil, África do Sul, Rússia, menos, mas pegar esses 4. Que é o seguinte, os nossos sistemas nacionais de ciência e tecnologia foram formados a partir de uma política de capacitação dos quadros nacionais na Europa e nos Estados Unidos. Isso gerou relações espontâneas de cooperação científica entre cada um de nós e Europa e Estados Unidos, e débeis laços de cooperação entre os nossos países. Então, um dos desafios, evidentemente, não é... Nós temos que manter as relações de cooperação tradicionais com os países centrais, mas um dos grandes desafios é promover a diversificação das relações de cooperação. Cooperação de maneira ampla, mas eu estou focando aqui especificamente uma dimensão, que é a cooperação em ciência e tecnologia, com programas dirigidos para fomentar a cooperação entre os nossos países. Isso já vem sendo feito com graus distintos de sucesso. Alguns com, até respondendo o colega da África do Sul, alguns com muito sucesso e prático, né? Não só discursivo. Por exemplo, com a Índia, nós temos um programa de cooperação muito importante, coordenado pelas agências, pelas academias brasileiras, pelas academias de ciência dos dois lados, brasileira e indiana, né? Em um conjunto de áreas como doenças tropicais, quer dizer, organizando a cooperação a partir das academias de ciência e dos pesquisadores envolvidos, com resultados práticos muito importantes. Com a África do Sul, nós temos um programa de cooperação na área de defesa muito importante, porque, inclusive, ela nos possibilita, em conjunto, lidar com cerceamentos de transferência de tecnologia considerada sensível pelos países centrais, e nós estamos podendo lidar com isso a partir de transferência de tecnologia na área de defesa dos dois países e desenvolvimento conjunto de tecnologia na área de defesa. Então, são exemplos com experiências muito concretas. E na China, o grande exemplo de sucesso é a cooperação na área espacial, né? O CBER, né? O China Brazil Earth Resources Satellite, que, para dizer a verdade, padece das consequências dessa evolução. Quando essa cooperação foi iniciada, o patamar de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e chinês na área espacial era equivalente. De lá para cá, a China, o foguete da China alçou a estratosfera e o nosso ainda está aqui um pouco patinando, né? Aliás, o próprio veículo lançador de satélites sofreu um acidente meio lamentável. Mas, embora a cooperação seja na área de satélites, não de veículos lançadores. Mas o desnível se estabeleceu aí, que não existia no início, mas, de qualquer maneira, é uma experiência positiva, inclusive que tem uma política de geração de imagens gratuitas para todos os países em desenvolvimento. Inclusive, por exemplo, nessa área de promoção do desenvolvimento, eu vou terminar aqui agora, nós, com a autorização da China, pudemos estabelecer uma estação de recepção de imagens do satélite CBER em Moçambique para orientar ações na área de agricultura, monitoramento de mudanças climáticas, com várias aplicações concretas em relação à promoção do desenvolvimento. Então, eu termino por aqui. Essas são as ideias básicas que eu queria trazer. Então, para voltar ao tema da mesa e concluir, nós estamos num mundo crescentemente multipolar. Isso amplia a margem de manobra dos grandes países em desenvolvimento, mas exige de nós, ao meu ver, uma diferenciação nas políticas e nas condutas da cooperação Sul-Sul, diferenciando a cooperação
entre esses grandes países em desenvolvimento, marcados pela reciprocidade de interesses na cooperação, e a relação com os demais países do Sul, que deve ser, sobretudo, voltado para ações de cooperação para o desenvolvimento. Muito obrigado.